Eu tenho uma palavra liberada sobre mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos orar e pedir ao Senhor que nos dê uma graça para mais este ensinamento, para entrarmos neste mês e estudarmos e andarmos e recebermos mais unção de Deus. Eu tenho certeza que o ensinamento do mês passado alimentou abundantemente você, alimentou abundantemente o núcleo. É hora do Senhor continuar esse trabalho em nosso coração. Vamos orar. Querido e amado Senhor, eu peço realmente graça para que nós possamos ser ungidos e entender e dar um passo a mais e aprofundarmos e sermos usados poderosamente por Ti. Eu te glorifico, eu te bendigo, em nome de Jesus. Amém e amém. O que eu quero falar com você é sobre uma liderança carismática. Nós não podemos falar apenas de que células e experiência carismática caminham juntos. Nós falamos já disso no mês passado. Mas eu quero falar com você agora sobre a tua experiência e a experiência de cada um como liderança carismática. E para isso, eu quero ler com você uma passagem bíblica. Na verdade, duas que eu desejo uni-las para que você possa compreender com clareza. A primeira é Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 12 a 14, em que nós lemos: Voltaram eles então para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, distante uma jornada de sábado. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles Pedro e João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. A outra passagem que eu quero ler com você está em Romanos, capítulo 16, versículos de 3 a 5a, até a primeira parte do versículo 5. Está escrito o seguinte: o apóstolo Paulo está enviando recomendações e ele diz: Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Pela minha vida, eles expuseram as suas cabeças. E isso lhes agradeço, não só eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a comunidade que se reúne em sua casa. Por que é que eu estou unindo essas duas passagens bíblicas? Para que a gente possa entrar nesse tema sobre uma liderança carismática. Porque para entendermos o que é a nossa liderança como liderança carismática, nós precisamos diferenciar o que é um grupo de oração do que são as células. Para que nós não façamos uma mistura e uma confusão e possamos entender que esses são elementos que se completam. Como se o grupo de oração é aquele elemento de grande congregação carismática para orar, né? Que realiza as assembleias de oração e que às vezes até mesmo assembleias eucarísticas ou santas missas com essas características, e que as células são aqueles grupos menores de evangelização nos lares. Mas por que estou citando estas duas passagens? Para entendermos. Porque há uma diferença essencial e ambos devem fluir no mesmo poder e na mesma sabedoria. Mas há uma diferença, e esta diferença eu preciso analisar com você para você poder entender qual é o seu papel de líder de célula e não confundi-lo com o papel de um coordenador de grupo de oração. Lembre-se do livro que está nos norteando, Conduzir Meu Povo. Ele foi escrito por Monsenhor Walsh como manual para líderes carismáticos. No momento que isso foi escrito, ele estava falando claramente sobre líderes de grupos de oração. Mas eu acho interessante até chamar de líderes carismáticos, porque essa liderança carismática ela extrapola a coordenação de grupos de oração.
e ela vai abraçar outras condições de liderança. Por quê? Porque é preciso entender, como nós vimos por esta passagem bíblica, é preciso entender que há uma diferença. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o que é que nós lemos? Que os discípulos do Senhor, os apóstolos, eles se reuniram para orar. Eles já habitualmente estavam fazendo isso. E eles se reuniram para orar até que veio o Espírito Santo e os encheu abundantemente. Então, eles se reuniam não como uma igreja organizada, que tinha propósitos claros, definidos e que vivia em comunidade. Mas eles se reuniam para orar. E sem dúvida nenhuma que isso é um elemento fundamental, porque disso nasce depois a igreja organizada. E isso, na verdade, é um elemento no alimento desta igreja organizada. Mas depois nós lemos em Romanos o apóstolo São Paulo já falando com uma igreja organizada. E ele fala inclusive de Priscila e Áquila, que seus grandes cooperadores, e ele fala inclusive daquela igreja, comunidade, igreja que se reunia nas casas deles. Ora, nós encontramos aqui esses dois elementos. Uma coisa é uma reunião da igreja para orar. Outra coisa é a reunião da igreja como igreja que é, com os propósitos claros e definidos. Portanto, onde está a diferença? A diferença fundamental, sendo tudo carismático, tudo dentro de uma grande visão de sabedoria, mas a diferença está em que o grupo de oração é um grupo de pessoas que se reúnem para orar e para fazerem a experiência da oração. E nessa experiência da oração, como carismáticos que são, eles experimentam esta manifestação dos carismas, essa manifestação do batismo no Espírito Santo. A célula não é uma reunião. A célula é uma pequenina comunidade que também se reúne. E quando se reúne, também ora, mas não se reúne apenas para orar. No grupo de oração, pessoas se reúnem para orar e tem uma pequena equipe, e esta equipe deve ministrar os conteúdos daquela reunião. Deve ministrar o ensinamento, deve ministrar o louvor, deve orar pelas pessoas, e nisso se constitui o grupo de oração. As pessoas se reúnem ali para orar e receber uma bela pregação, ungida, tem que ser ungida, e receberem oração, e assim começarem uma experiência de caminhar com Deus. As células, não. Apesar disso tudo acontecer, mas as células são grupos pequenos, onde as pessoas vêm, se reúnem numa reunião, sim, se reúnem numa reunião semanal, mas elas passam a integrar um corpo dinâmico que não deverá simplesmente agregar pessoas, mas deverá treiná-las para fazerem novas células, para evangelizar novas pessoas. E essas pessoas evangelizadas ou não evangelizadas são encaminhadas para dentro da grande comunidade, onde elas se encontrarão com um grupo de oração, com assembleias de oração, com ambientes maiores de congraçamento e de espiritualidade, encontros de oração, e elas então serão alimentadas, provocadas e depois também discipuladas. Portanto, as células, apesar de se reunirem para orar, de serem carismáticas, de que quando oram, falam em línguas, profetizam, exercem carismas, tratam uns sobre os outros, mas são de comunidades vivas e não simplesmente reuniões de oração. Essa é a diferença mais básica entre o grupo de oração e as células. Você é um líder de uma célula, e uma célula que deve ser carismática. Mas para que a sua célula caminhe dentro dessa direção, caminhe dentro desta visão, você precisa caminhar dentro dessa visão e dessa direção. Se você não entende o seu papel como líder de uma célula, e você pensa que estar ungido é reproduzir uma reunião em torno dos dons que você tem, onde você ora pelas pessoas, onde você prega para as pessoas, e você forma uma pequena equipe que fica fazendo isto, então você está confundindo célula com grupo de oração. Mas quando você entende que o seu papel é de facilitar para que mais pessoas façam o que você está fazendo, não somente no sentido pessoal, mas concretamente no sentido multiplicador e evangelizador, então você está sendo um líder de célula. Só que você precisa ser um líder de célula carismático. Você precisa ser um líder de célula que tenha experiência
dos dons do Espírito Santo, que tem experiência da efusão do Espírito Santo. Você não pode ser um líder de célula que não tem essa experiência pessoal, que não passou pelo seu Pentecostes pessoal. Porque senão a sua reunião de célula não será ela também carismática. Apesar da célula não poder depender de uma equipe, ou seja, as pessoas virem para uma reunião onde essa equipe vai ministrar sobre elas, mas essas pessoas precisam se reunir assim, como uma comunidade viva. Apesar disso, a célula vive muito em função do ritmo, vamos dizer assim, que o líder vai dar. Como se fosse um conjunto musical, uma pequena orquestra, né? Onde cada um tem suas responsabilidades, tocam seus instrumentos, mas dependem daquele maestro. O maestro sozinho não pode fazer a música, mas os músicos desconexos também não podem. É um trabalho em conjunto. Então, as células da comunidade possuem elas a espiritualidade carismática. E essa espiritualidade carismática das células, ela está muito ligada à espiritualidade carismática do líder. Você deve preparar a reunião carismaticamente. E o que é preparar uma reunião carismaticamente? É pedir uma direção, uma unção nova, uma visão que ninguém teve? Não, qual a característica da renovação? A característica, lembre-se que nós falamos lá no vídeo anterior. A característica é de ser um povo de oração, um povo da palavra, um povo que acredita na experiência de Pentecostes, um povo que acredita no poder de Deus. Então, não é ser o que muitos acabaram por se perder no caminho, achando que isso fosse carismático, tendo uma revelação nova de manhã, à tarde e durante a noite. Não! Deus dá o direcionamento por meio do sistema de liderança. Deus dá a visão, o caminho, o direcionamento por meio das autoridades. O líder da célula é carismático, leva a sua célula a ser carismática quando ele é um homem apaixonado pela palavra, quando ele é uma pessoa que está cheia da unção do Espírito, porque ele anda em comunhão com Jesus, porque ele fala em línguas estranhas mais do que os outros, como Paulo escrevendo aos Coríntios, vai dizer: desejo que todos faleis em línguas, eu mesmo falo mais do que todos vocês, mas desejo também que profetizem. Ora, não era só ter uma experiência carismática, mas uma experiência carismática cheia de sabedoria. O líder é carismático quando ele envolve com a unção do Espírito, porque ele mesmo está envolvido, ele envolve a estratégia, o sistema, ele envolve as ferramentas, os elementos durante a reunião, durante a condução da vida daquela pequena comunidade, nos encontros fora daquele dia de reunião, no cuidado de uns com os outros, no discipulado. Ele entende qual é o sistema e ele usa todas as ferramentas do sistema cheios dos olhos do Espírito Santo, cheio da unção do Espírito Santo, como o motor de um carro, cheio de suas peças, suas engrenagens, suas ferramentas, mas cheio de óleo. Senão o motor não vai. Não basta ter apenas as ferramentas, precisa ter o óleo. Mas se só tivesse o óleo e não tivesse mais nada dentro do motor, seria apenas uma caixa de óleo e não funcionaria coisa alguma. Ora, o líder precisa ser este homem de unção. Homem de unção não é quem tem uma profecia nova, não é quem tem uma visão nova e às vezes até contesta a liderança geral da comunidade ou não quer seguir aquele roteiro da reunião. Não ter uma visão, uma unção nova é aquele que a cada dia se renova no Senhor. É aquele que busca o Senhor, é aquele que tem comunhão com Deus, é aquele que busca a palavra, é aquele que ora no Espírito, é aquele que prepara a reunião falando em línguas para ter palavras de conhecimento, de sabedoria. E é aquele principalmente que faz tudo isso no intuito não de gerar um grupo que dependa dos seus dons, mas de um grupo de pessoas que usem dons, que fluam nos dons. Então a célula é carismática, uma pequena comunidade carismática. Portanto, meus irmãos, vejam só, este líder cheio de unção prepara reuniões cheias de unção, mas conduz um grupo de pessoas cheias de unção. Esta é a questão, esta é a diferença. Não é apenas preparar reuniões, é conduzir uma pequena comunidade. Não é apenas ter carismas, é ajudar as pessoas a se abrirem aos carismas. Não é apenas fazer reuniões com temas carismáticos, mas é fazer reuniões de um grupo de pessoas que são carismáticos e que estão firmados no propósito da evangelização,
do crescimento, do discipulado, da multiplicação, de ganhar, consolidar, discipular e enviar. De uma igreja que se reúne no lar, onde Jesus está presente com seu poder e com seu propósito. De uma comunidade que funciona com duas grandes asas, em grandes reuniões de templo e em pequenas reuniões domésticas, nos lares. Ora, isso é ser um líder carismático da célula e conduzir uma célula carismaticamente. Mas veja, o líder não faz isso sozinho. Por isso vocês estão reunidos para estudar, porque formam um núcleo. O líder não pode ser só ele carismático, o núcleo precisa ser carismático. Os membros do núcleo não podem depender dos carismas do líder, mas devem depender dos carismas do Espírito. Quando o núcleo se reúne, o núcleo deve se reunir de maneira carismática. Quando os membros do núcleo eles tocam o conteúdo da reunião, eles todos devem estar tocando de uma maneira ungida, de uma maneira carismática. Todos precisam ser carismáticos. Todos precisam ser evangelizadores. Todos precisam ser discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero deixar isso muito bem claro. A célula carismática não é a célula que tem uma reunião sem nenhum pé nem cabeça, porque de repente temos uma unção maluca, onde todo mundo caiu e ficou 2 horas deitado no chão. A célula carismática é liderada por líderes carismáticos, que são homens e mulheres cheios de fervor e de unção de Deus. Mas são células que contam com núcleos de pessoas carismáticas, de pessoas ungidas, de pessoas que amam a Jesus, que comem a palavra de Deus. Que comem a palavra de Deus. Às vezes eu me admiro de ver, olhar e dizer, mas esse irmão, aquela irmã, aquele núcleo não entende o sistema, não entende as ferramentas, não entende como crescer, como discipular, como evangelismo, não entende. Mas aí eu, de repente, me deparo com pessoas que sequer estudam a palavra de Deus, que sequer têm esta paixão. Então o que vocês devem fazer ao final deste vídeo hoje? Orem uns pelos outros. Comecem orando o núcleo sobre o líder, e depois o líder sobre os demais, e depois uns sobre os outros. Vamos todos pedir unção do Espírito Santo, uma unção sóbria, uma unção equilibrada, uma unção que nos leva à verdade, de obedecer, de fazer como tem que ser feito, mas cheio de poder, cheio de graça. É isso que eu quero que você faça. É isso que é necessário que a gente faça. Então, o povo que faz parte da nossa célula, que está em torno do núcleo, vai perceber a unção. Vão eles também se tornar outros tantos carismáticos. As reuniões desse povo serão ungidas, serão diferenciadas. Este povo, em suas vidas diárias, serão evangelizadores ungidos. As células crescerão e multiplicarão. A unção crescerá e multiplicará. E Jesus será ainda mais amado, servido e honrado. Então vamos orar agora e pedir ao Espírito do Senhor. Espírito Santo de Deus, eu quero clamar, eu quero pedir sobre cada líder, sobre cada núcleo, sobre cada célula. Eu quero pedir a tua unção, eu quero pedir o teu poder, eu quero pedir a tua graça, Espírito Santo. Eu quero pedir uma liderança carismática. Eu quero pedir, Espírito Santo, homens e mulheres sóbrios, equilibrados, mas cheios de poder, cheios de paixão pela tua palavra, cheios de paixão pela tua pessoa, pela tua presença. Mais do que pela tua presença e a tua palavra, pela tua pessoa, Espírito Santo. Homens e mulheres de relacionamento contigo, Espírito Santo, que ouvem a tua voz, Espírito Santo, que falam na tua língua, Espírito Santo, que enxergam com tua visão, Espírito Santo, que têm um coração apaixonado com o teu fogo, Espírito Santo. Manifesta, Espírito Santo, a abundância dos carismas, a abundância dos dons e a abundância da paixão. Então, Espírito Santo, eu peço isso sobre as lideranças, os núcleos e as células da comunidade Fanoel. Alastra esse fogo, Espírito, para que também nós possamos ser uma comunidade em chamas, chamas abrasadoras, que aquecem, que queimam e que multiplicam para a glória de Jesus.
Deus seja louvado, Deus abençoe vocês e eu creio firmemente que o Senhor ouviu a nossa oração. Mas orem agora uns pelos outros e veremos o cumprimento da obra e do poder de Deus. Até o próximo encontro, em nome de Jesus.